Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova e no capítulo 12, que tem como título Amor e Renúncia. É um capítulo longo, é um capítulo muito profundo e, como eu já falei, eu pego os pontos que eu considero mais significativos. Então, esse capítulo ele pode ser subdividido em três partes. As duas primeiras partes, o protagonista, além de Jesus, naturalmente, é Simão Pedro. E vai tratar, o primeiro deles, de uma dúvida que Pedro expressa com relação às bodas, à transformação da água em vinho. E o Pedro, então, ele está pensativo e Jesus pergunta para ele, o que está acontecendo? E aí o Pedro responde, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveríamos interpretar a vossa primeira manifestação? Porque nas bodas de Canaã é que Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando água em vinho nas bodas de Canaã. Não se tratava de uma festa mundana, né? Então não era uma festa de um teor espiritual. Isso é o que causou a sensação de que algo estava errado, né, com a ação de Jesus. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E aí Jesus dá uma resposta surpreendente. Ele diz assim, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha só, né? Ele continua dizendo, as bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. Quer dizer, o casamento, as bodas não é casamento? Então, as bodas de Canaã também foram um símbolo da nossa união, da união de Jesus com aquelas pessoas. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amar o nosso semelhante, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, quer dizer, dando alegria aos nossos semelhantes. Mas Pedro não fica satisfeito e ele ainda diz o seguinte, como deveríamos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuam com ingratidão? Quer dizer, nas bodas Jesus estava dando alegria, mas e se esses amigos retribuíssem com ingratidão? E aí Jesus responde para o Pedro da seguinte forma, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. Então nós, no nosso cotidiano, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que nós beneficiamos e essas pessoas retribuem com indiferença, elas não reconhecem o que a gente faz por elas. Não é assim que acontece? Então Jesus aqui, ele está nos dando uma grande lição. Não espere recompensa. O essencial é a gente fazer o bem. É isso, só isso. E Jesus continua dizendo que quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, então, a luz do entendimento, quer dizer, a compreensão. Aquelas pessoas que nós beneficiamos por amá-las, mas elas não conseguem entender. Jesus então continua, diz, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, eles não nos entendem, mas Deus sabe o que vai no íntimo dos nossos corações. E é isso que deve nos fortalecer, amparar e consolar. Bom, e o Humberto de Campos, ele faz uma menção de uma fala de Jesus que parece que ele diz assim, que era como se Jesus estivesse profetizando alguma coisa, porque Jesus diz assim, o vinho de Canaã
poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Por que é que Humberto de Campos fala que isso aí é uma profecia? Porque lá na frente Jesus seria traído, crucificado e, né, sofrido bastante. E ele inclusive diz: mesmo assim sentirei júbilo em sorvê-lo. Sorvê-lo o quê? Esse vinho da amargura, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Porque Jesus tinha uma missão, e a missão dele era buscar as pessoas, conquistar as pessoas para o amor de Deus. É claro que isso vai levar séculos e séculos, como até hoje, nós ainda estamos no processo de compreender o amor desse Pai Celestial e o que Jesus veio nos ensinar. Bom, esse é a primeira lição do texto. A segunda lição, igualmente importante, e que Simão Pedro também se vê em dúvida, é porque Jesus, ele coloca que nós deveríamos colocar o reino de Deus acima de tudo, inclusive acima dos pais, dos irmãos e das mães terrestres. Que quem não fizesse isso não podia ser seus discípulos. E daí Simão Pedro diz assim: mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações, que Jesus fala de amar os nossos pais, né? E os nossos irmãos. Relativamente, continua Pedro, aos laços sagrados entre os que se estimam. Como conciliar isso? Abandonar pai e mãe e, ao mesmo tempo, manter esses laços sagrados. Daí Jesus responde: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os laços santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigo, por ser o maior de todos. Então Jesus aqui está deixando claro que amar a Deus, porque Deus é o nosso Pai Celestial e esse é o amor que sobrevive a tudo. O amor dos pais é importante? Sim, é importante, mas ele é passageiro. E Jesus continua: o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Veja só, né? Os laços de família são eliminados com a morte, mas os laços com Deus, eles são indestrutíveis. Esse capítulo, ele diz respeito à renúncia. E o Humberto de Campos aproveita esse momento para falar que a gente deve ir aos poucos nos desprendendo de tudo aquilo que nos amarra aqui na Terra. E que isso não significa que nós vamos amar menos os nossos pais, os nossos entes queridos. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte, mas também as das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver das paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores do dia. Então, ele dá aqui alguns exemplos de situações onde nós vamos precisar nos desprender. E, finalmente, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, ninguém se edificará
sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Então, nós precisamos aprender a renunciar. Renunciar é o quê? É abrir mão, mas abrir mão daquilo que é importante para nós. E continua Jesus, na fala de Humberto de Campos. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e esperar aonde as determinações de Deus os conduzem, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Quer dizer, esperança central, a mais importante, né? A esperança central do espírito. Bom, aqui termina então aquela segunda parte que eu mencionei no início. Aí entra o Humberto de Campos com a terceira parte do texto. E a terceira parte do texto é Jesus mencionando, adiantando, apontando para o que ele vai passar no Calvário. Humberto de Campos diz assim: dando o testemunho real dos seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Então, Jesus não só ensinou, mas ele deu testemunho. Bom, o texto continua e Humberto de Campos diz, abre aspas, o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira da alma. Ninguém como ele Jesus, soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. Quer dizer, quando chegou, tanto é que ele fala, ainda não chegou a minha hora ou já chegou a minha hora. Ele sabia quando ele tinha que se retirar. E ele soube fazer isso no momento correto. E lá na frente, Jesus ainda fala, que Humberto de Campos fala, né, que aí Jesus vai ser condenado, ele vai passar por todas aquelas humilhações, por todas as torturas, né, e ainda assim Jesus não profere a mais leve acusação contra todas aquelas pessoas que o estavam maltratando. E ele caminha humilde e coroado de espinhos, sangrando, né? Mas ainda assim ele não reclama. Ele não articula uma única queixa. E por fim, o capítulo termina com: no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.